E aí, povo de Deus, seja bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje nós iremos aí ler no livro de 1 Crônicas, capítulo 19, também o capítulo 20. Davi vence os amonitas e os sírios. Passado algum tempo, Naás, rei dos amonitas, morreu e seu filho sucedeu e passou a reinar em seu lugar. Então Davi ponderou: tratarei com bondade Hanum, filho de Naás, porquanto seu pai foi leal e generoso para comigo. Então Davi enviou uma delegação com a missão de representá-lo e transmitir a Hanum sua mensagem pessoal de pesar pela morte do pai. Todavia, quando os mensageiros de Davi chegaram às terras dos amonitas, a fim de comunicar as condolências de Davi a Hanum, os príncipes e chefes amonitas advertiram Hanum: pensas acaso que Davi pretende honrar teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Com certeza não é essa a verdadeira intenção de Davi. Ele os enviou como espiões para examinar nosso país e destruí-lo. Então Hanum mandou prender os mensageiros de Davi, rapou-lhe a barba e cortou metade de suas vestes até a altura das nádegas e os despachou de volta. Assim que Davi foi informado do que acontecia à sua delegação, enviou alguns mensageiros ao encontro dos seus representantes, porquanto haviam sido profundamente humilhados, e lhe mandou dizer: ficai em Jericó até que vossa barba cresça, e então retornai para casa. Percebendo Hanum e os amonitas que haviam transformado seu perfume em mau cheiro ao olfato de Davi, que isso? Isso é, tinham provocado a ira do rei, alugaram da Mesopotâmia, Aram, Maaca e Zoba carros de guerra e cavaleiros, para conduzir os carros por 35 toneladas de prata. Alugaram também 32.000 carros e seus condutores, contrataram o rei de Macá com seu exército, o qual veio e acampou próximo a Medeba, e os amonitas foram convocados de suas cidades e partiram para a frente de guerra. Ao receber essas notícias, Davi ordenou a Joabe que marchasse contra todo o exército. Os amonitas saíram e se colocaram em posição de batalha na entrada da cidade, e os reis que haviam chegado para cooperar com ele tomaram posição em campo aberto. Observando Joabe que estava cercado pelas linhas de combate, separou alguns dos mais corajosos e bem treinados soldados de elite de Israel e os perfilou diante dos arameus. Confiou a seu irmão Abissai, o comandante do restante do exército, e aliando em face dos amonitas. E Joabe deu a seguinte instrução: se os arameus prevalecerem sobre mim, virás em meu socorro. Se os amonitas forem fortes demais para ti, eu partirei em teu auxílio. Tende ânimo, ser forte e corajoso para com o nosso povo e diante da cidade do nosso Deus, e que Yahvé, o Senhor, faça o que lhe parecer bem. Então Joabe e seus soldados avançaram bravamente contra os arameus, que viram-se obrigados a fugir dele. Quando os amonitas notaram que os arameus estavam recuando e batendo em retirada, perseguidos por Joabe, também fugiram de seu irmão Abissai e entraram na cidade. Assim Joabe retornou para Jerusalém. Ao compreender os arameus que haviam sido derrotados por Israel, enviaram mensageiros com a missão de trazer arameus que viviam do outro lado do Eufrates, o rio, e Sofaque, o comandante do exército de Hadadezer, veio à frente deles. Informado sobre essa movimentação, Davi reuniu todo o exército israelita e atravessou o Jordão, avançando contra eles, e formou linhas de combate em frente deles. Assim que a batalha teve início, eles fugiram da presença de Israel, e o exército de Davi matou 7.000 dos seus condutores de carros de guerra e 40.000 dos seus soldados de infantaria. Também matou Sofaque, o comandante do exército deles. Me perdi.
Quando os servos de Hadadezer se deram conta de que já havia sido derrotada por Israel, suplicaram paz a Davi e se submeteram a ele. Depois disso, os sírios nunca mais se dispuseram a socorrer os amonitas. Me perdi aqui. Tá certo. Davi conquista Rabá, capítulo 20. Quando chegou a primavera seguinte, no tempo em que os reis costumavam partir para suas batalhas, Joabe conduziu o seu exército até a terra dos amonitas e a destruiu por completo. Enquanto Davi ainda estava em Jerusalém, Joabe sitiou Rabá, a capital, atacou a cidade e deixou-a em ruínas. Davi tirou a coroa da cabeça de Moleque, o rei deles, uma coroa confeccionada em ouro puro, pesando 35 quilos, toda ordenada com pedras preciosas, e essa coroa foi colocada sobre a cabeça de Davi. Ele trouxe uma grande quantidade de bens da cidade. E trouxe também os seus moradores, encarregando-lhes a execução de uma série de tarefas específicas e trabalhos com serras, picaretas de ferro e machados. Davi agiu dessa maneira. Davi agiu dessa mesma maneira com todas as cidades amonitas, e mais tarde retirou com todo o seu exército para Jerusalém. Gigantes mortos por Israel. Logo depois desses acontecimentos, houve uma guerra contra os filisteus em Geba. Naquele tempo, Sibecai de Uzate matou Sipai, um dos descendentes dos Refaíns, são os gigantes, e os filisteus foram subjugados. Mais tarde ocorreu uma outra guerra contra os filisteus e Enlanã, filho de Jair, matou Lume, irmão de Golias, o gigante de Gade, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Ainda em outra batalha, na cidade de Gade, havia um homem de grande estatura e que possuía 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Esse geteu também era descendente do gigante Rafa. E foi Jonathan, filho de Simé, irmão de Davi, que o matou porque ele havia desafiado e insultado o povo de Israel. Esses homens enormes eram descendentes dos Refaíns, os gigantes de Gade, e foram mortos por Davi e seus soldados. Interessante, que quando o gigante estava lá insultando o povo de Israel, ninguém teve coragem de enfrentar o gigante. Porém, Davi foi lá, achou aquilo um absurdo e matou o gigante. Aí depois disso, o irmão dele também teve coragem e foi lá e matou também um gigante. Legal, show de bola. Vamos lá. Vou fazer aqui também o capítulo 21. Deus usa Satanás para punir Israel. Então Satã, o inimigo, levantou-se contra Israel e induziu Davi a fazer um recenseamento de todo o povo debaixo do governo do rei. E Davi ordenou a Joabe e aos demais comandantes do exército do rei: Ide, contai todo o povo em Israel, desde Berseba até Dan, e trazei meu número para que eu saiba quantos são ao todo. Então Joabe acrescentou: Que o Senhor multiplique o seu povo 100 vezes mais. Ó rei, meu senhor, por acaso não são todos servos do meu senhor? Por que o meu senhor deseja isso? Por que traria a culpa sobre Israel? Contudo, a palavra do rei prevaleceu, de modo que Joabe partiu em cumprimento à ordem do rei, percorreu toda a nação de Israel e só depois do trabalho feito retornou a Jerusalém. Então Joabe apresentou a Davi o relatório final com o número dos homens prontos para combate, e em todo Israel havia 1.100.000 homens habilitados para o serviço militar, sendo 470.000 lotados em Judá. Todavia, Joabe não incluiu no censo as tribos de Levi e Benjamim, pois a ordem do rei lhe parecia absurda. O desejo e a ordem do rei Davi foram reprovados por Deus, e por isso todo o povo de Israel foi castigado. Então Davi reconheceu seu erro e confessou a Deus: Pequei gravemente com a minha atitude. Agora, pois, eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porquanto cometi uma grande loucura. E o Senhor enviou uma palavra a Gade, o vidente de Davi, ordenando: Vai e profetiza a Davi. Assim diz o Senhor:
3 opções te apresento, escolhe, pois qual delas prefere que eu te faça. Gade imediatamente foi a Davi e lhe revelou. Assim ordenou Yahvé, escolhe entre as três punições: 3 anos de fome, 3 meses fugindo de seus adversários, perseguindo pela espada deles, ou 3 dias de espada de Yahvé, isso é, 3 dias de praga com o anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel. Decide, portanto, agora como devo responder àquele que me enviou a ti. Então Davi respondeu: é terrível a minha aflição. Contudo, prefiro cair na mão de Yahvé, o Senhor, porquanto é grande a sua misericórdia a ser vingado pelos homens. Yahvé enviou, portanto, uma peste sobre Israel e pereceram 70.000 homens de Israel. Depois Deus enviou o anjo a Jerusalém com o objetivo de exterminá-las, mas no momento exato em que o anjo ia destruí-la, o Senhor olhou com compaixão para aquele povo e arrependeu-se de trazer aquela catástrofe total e disse ao anjo do juízo, o destruidor: para, já é o bastante, retira, pois a tua mão. Naquele instante o anjo de Yahvé estava perto da eira, o terreno onde se malhava os cereais, que pertencia a Araúna, o jebuseu. Então Davi olhou para cima e viu o anjo de Yahvé entre o céu e a terra, tendo na mão sua espada desembainhada e voltada contra Jerusalém. Em seguida, vestido de luto, com panos de saco, Davi e os anciãos de Israel prostraram-se com o rosto em terra. E Davi declarou a Deus: não fui eu quem mandou recensear o povo? Não fui eu quem pecou e fez o que era mal? Entretanto, essas pessoas não passam de ovelhas inocentes, que erro cometeram. Ó Yahvé, meu Deus, que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família, contudo poupa o teu povo. Então o anjo do Senhor comunicou a Gade que ordenasse a Davi que subisse e erguesse um altar a Yahvé, na eira de Araúna, o jebuseu. Davi foi para lá sem demora, em obediência à palavra que Gade lhe havia transmitido em nome do Senhor. Entre mentes, Araúna estava debulhando o trigo. Ao virar-se, viu o anjo, e ele e seus 4 filhos que estavam com ele procuraram se esconder. Nesse mesmo instante, Davi chegou, e quando Araúna o viu, saiu da eira e prostrou-se diante de Davi, rosto em terra. E Davi lhe rogou: vende-me o terreno da eira pelo que vale, para que eu edifique nele um altar a Yahvé, o Senhor, a fim de que cesse esta praga que assola o nosso povo. Imediatamente Araúna respondeu a Davi: tomai para ti e faça ao rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eu ofereço ainda os bois para o sacrifício, e o debulhador para servir de lenha, e o trigo para a oferta do cereal. Tudo isso de bom grado entrego a ti. Contudo o rei Davi respondeu a Araúna: não posso aceitar deste modo. Faço, pois, questão de pagar o preço justo. Não darei a Yahvé aquilo que pertence a ti, tampouco oferecerei um holocausto que não tenha me custado nada. E assim Davi pagou a Araúna o valor de 7 quilos de 200 gramas de ouro pelo terreno. Então Davi construiu ali um altar para Yahvé e ofereceu holocausto e ofertas de paz e comunhão, e invocou o Senhor, e o Senhor lhe respondeu, fazendo cair fogo do céu exatamente sobre o altar dos sacrifícios. O Senhor ordenou ao anjo que guardasse sua espada na bainha. E nessa ocasião compreendeu Davi que Yahvé lhe havia respondido com graça na eira de Araúna, o jebuseu, e passou a oferecer holocaustos ali. Naquele tempo, a habitação de Yahvé, o tabernáculo do Senhor, que Moisés edificara no deserto, e o altar de holocaustos estavam estabelecidos no alto de Gibeon. Contudo, Davi não se sentia à vontade para ir até lá adorar a Deus, pois tinha medo da espada do anjo do Senhor. E aqui nós finalizamos, pessoal, o capítulo 21, 20 e o capítulo também 19. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.